gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Se você é novo por aqui, não perca tempo, já se inscreva em nosso canal, já ative o seu lembrete para que você seja avisado minutos antes dos nossos vídeos irem ao ar. Se você ainda não participou do quadro, é muito simples, é só você ir no nosso box de comentários, deixar a sua dúvida, que eu estou de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as perguntas do episódio. Vem comigo, Hashtag Pergunte a Maestro. Maestro, como você estuda a conexão dos seus registros? Mostra pra gente, por favor. Então, normalmente quando eu estudo conexão de registros, eu estudo não para cantar, mas porque eu não uso todos os meus registros quando eu canto, né? Quando eu canto como contratenor, eu não uso todos. Mas eu dou aula, então às vezes eu preciso recrutar os meus subregistros, eles têm que estar recrutados sempre para eu poder saber acessar na hora que eu preciso. Então, geralmente eu cuido, né, da massa recrutável deles para que eles fiquem iguais e igualados, sem muitos clacks, entendeu? Vou mostrar para você. Deixa eu virar de ladinho aqui. Mais ou menos isso. Essas 3 oitavas já unem todos os meus subregistros e eu penso que... Aí na hora que eu vou dar uma aula para um baixo, eu vou recrutar mais esse grave. Eu uso outra vogal. Então, às vezes também eu faço vocalize mudando de vogal. Ó. Que aí melhora o meu grave, entendeu? Mas o mais importante é você ter essa conexão entre os registros, avaliando a massa recrutável. Esse comando de encurtador e alongador. E o quanto de massa recrutável... De novo, o assistente do celular faz plim, mas ele não continua, tá? Vou voltar. A massa recrutável ficar toda muito igual faz com que eu não tenha quebras na descida desses subregistros, não é? Então, como professor, eu tenho que ter acesso a todos eles, né? Eu dou aula o dia inteiro de vários estilos. Uma aula é de ópera e é um baixo. A outra aula é de belting e é um tenor agudo. A outra aula é de legit e é uma soprano. Outra aula é uma aula de sertanejo e ele é um baritone que quer subir. Outra aula é uma aula de pop que ele quer fazer riffs em borda tênue ou na parte grave. Ou a outra aula é um tenor sobreagudo que deseja descobrir seus graves. Então, eu tenho que estar pronto para qualquer aula. Agora, deixa eu contar uma particularidade do meu processo. Eu não costumo saber para quem eu vou dar aula. Eu não gosto. Eu gosto da surpresa do dia. Então, por exemplo, o Fábio me manda a minha agenda somente um dia antes, à noite. Eu vejo um dia antes só, mas eu não fico vendo a agenda da semana, para quem que eu vou dar aula, essas coisas todas. E normalmente eu não olho muito para quem eu vou dar aula, eu só olho o horário. Porque eu quero ter a surpresa na hora de abrir. Não sei por que eu faço isso. Eu faço isso com muitas coisas, na verdade, sabia? Olha as manias do maestro. Eu não abro conta final de semana. Sexta-feira é um dia que eu não abro conta. Eu abro conta só na segunda-feira. Não sei por quê. Quero pensar num cartão de crédito na sexta-feira. Não quero. Tem várias coisas que eu não faço. Ariano é muito ansioso. Então, tudo que eu posso, eu deixo para mais perto, para eu não sofrer, porque eu sofro por antecedência. Eu fico sofrendo por antecedência. Eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Então, o que eu faço? Passo tudo para a Sami e peço para a Sami organizar o meu schedule. Que dia que eu vou ter reunião, que dia que eu vou preparar curso, que dia que eu vou... Quantos dias eu tenho para preparar um curso. Ela faz tudo com deadline ao contrário. E aí ela me avisa um dia antes, maestro, amanhã é o dia de você fazer o curso. Amanhã é o dia de você preparar seu curso. Ou, maestro, o senhor já fez o curso? Hoje é o dia de finalizar.
Então a Sami administra para mim, ou o Fábio, mas normalmente a Sami, esse schedule para que eu não fique sofrendo por antecedência, porque a Ariane sofre por antecedência demais, é uma loucurinha. Então, e como ela conhece o meu protocolo, eu chego no estúdio, eu vou me aquecer, ela sabe tudo. Então ela já coloca na agenda o meu horário de aquecimento, o horário que eu preciso fazer reunião com ela para alguma coisa, ou com algum dos meus assistentes ou produtores, ou tem uma live para fazer, tem uma coisa, e tá tudo muito organizado. Então eu me sinto muito privilegiado tendo o Fábio e a Sami, 2 virginianos, organizando a minha agenda, porque eu nunca sofro. Isso é uma coisa que eu tinha que falar. Coisa de Ares. O que você considera um bom professor e o que você considera um bom aluno, maestro? Boa pergunta, muito boa. Um bom professor, na minha opinião, é uma pessoa que está capacitada para fazer isso, ou seja, estudou, né? E eu tenho algumas, como é que eu vou dizer, alguns pré-requisitos que eu considero importantes num professor de canto, tá? Primeiro, seria bom que ele fosse um performer, porque existe uma carreira acadêmica, certo? Você faz uma carreira acadêmica, eu fiz uma carreira acadêmica, fiz meu mestrado fora, existe uma carreira que é bacharelado, mestrado, doutorado, que é uma carreira acadêmica que muitas vezes te impede de performar. É uma carreira bem complicada. Você tem que ler muito, você tem que escrever muito, né? Beleza. E existe a carreira de performer, onde você não tem esses atributos de estudar, essas coisas todas, mas você também não vai dar aula, não vai fazer nada. Então tá bom. Eu considero que um professor de canto, ele deve ter um equilíbrio dessas duas carreiras. Ele tem que saber também como ele performa. Sabe por quê? Porque ele precisa ensinar um aluno o que é estar no palco. Então, se ele for um pianista, por exemplo, ele não é um cantor, mas ele é um coach pianista, ele sabe, porque ele já esteve no palco, ele sabe como é. Lidar com ansiedade, Mas realmente o mais importante para um professor é ter conhecimento do que fala. Saber o que está falando, porque você está trabalhando com um instrumento muito delicado. Agora, tem um outro lado onde o professor de canto fica muito técnico. Então, ele passa a aula inteira dando aula como se ele estivesse num mestrado, falando sobre musculatura intrínseca, acústica, a pedagogia da voz, e o aluno quer cantar. Então, ele precisa ter essa didática também, ele precisa fazer o aluno cantar. Então, é tudo isso, plus, o professor de canto tem que fazer o aluno cantar. O professor de canto não dá fono, o professor de canto não faz análise de patologia, o professor de canto não faz nada disso. O professor de canto tem que ensinar o aluno a cantar, ponto. Ele tem que ensinar, essa é a sua função. Esse é o melhor professor de canto que existe. É o que te faz cantar com saúde, minha opinião. Agora vamos falar sobre o melhor aluno. O que é um bom aluno? As pessoas falam que eu tenho muitos alunos estrelas, né, de Broadway, de pop, não sei o quê, porque eu escolho pela voz dos meus alunos. Então, faço uma audição e escolho as melhores vozes para dar aula. Isso não é verdade. Não tem audição no Estúdio Marconi Araújo para fazer aula comigo. Eu dou aula para iniciantes. Eu adoro dar aula para iniciantes. Eu realmente curto, porque eu construo já do jeito que eu quero, do jeito que eu acho saudável. Já encaminho para fono, já solicito um médico para acompanhar, entendeu? Já está tudo certo. O que considero um bom aluno? Como eu escolho meus alunos? Pelo olhar. O jeito que me olha. Quando abre a câmera, eu já sei que vai dar certo. Porque o olho brilha. Ele realmente me admira, ele realmente quer fazer aula comigo e não com qualquer um. Então, esses alunos, eles normalmente vão andar mais rápido. Então, numa turma, às vezes, de 30 alunos, quando era presencial, eu escolhi uns 5 para serem mais próximos, pelo olhar. O jeito que me olha, o jeito que quer aprender, o jeito que estuda, administração. Então, um bom aluno, ele deve demonstrar para o professor que ele o admira e que não é à toa que ele está fazendo uma aula de canto com ele, que ele poderia estar fazendo com outro, entendeu? Então, isso para mim é um bom aluno.
E, óbvio, saber decupar suas aulas, estudar, chegar com a aula estudada. O aluno que não estuda, ele não é só ele que perde. O professor também fica bored, sabe? Porque eu estou dando a mesma aula de novo. E, sabe, ele está pagando. Eu me sinto mal dando a mesma aula de novo. Está pagando caro, eu estou dando a mesma aula. Você não estudou, sabe? Aí, se ele não estudou, por algum motivo sério, às vezes tem um motivo sério, maestro, eu trabalhei a semana inteira, eu não tive como, essas 2 semanas, eu falei assim, estuda comigo? Eu estudo com ele na aula, vamos pegar a sua aula e decupar, vamos juntos. Eu faço isso com alguns alunos que não têm tempo, que são super atarefados e fazem muita coisa com a voz, né? Atores, atrizes globais, então, grava novela, faz um programa de televisão, tem um espetáculo à noite. Que horas ele vai estudar? Então, às vezes eu ajudo, mas estudo com eles na aula, mas realmente o aluno que estuda é bem mais prazeroso para os dois, não é? Espero ter te respondido. Sabe uma das coisas que pode ajudar bastante você a monitorar como a sua voz está indo? O Mindvox. Então, você está usando o Mindvox para você ver como, nos seus aquecimentos, se está mudando o seu fechamento, sabe? Se a voz agora ficou soprosa, se quando você acorda a sua voz está mais soprosa, quando você acorda essa rouquidão matutina, sabe? O Mindvox ajuda você a ter um retorno melhor da sua voz. Então, isso também é uma coisa que pode te ajudar. De vez em quando, eu faço, antes dos meus vocalizes, exercício de economia vocal com Mindvox para avaliar a minha prega. Eu não preciso ir no médico para avaliar se ela está inchada, se ela não está. Eu sei quando ela está. Quando eu tive crise de refluxo, só de ouvir é melhor você usar o Mindvox. Então, já que eu falei do Mindvox, eu vou pedir para o Alan colocar aqui o vídeo demonstrativo do Mindvox para você poder monitorar melhor como está a sua evolução vocal, inclusive, durante o tempo que você está estudando canto, ou se você não estuda canto, como a sua voz está evoluindo nos seus shows e etc. Tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Olá, galera do nosso canal. Eu tô aqui para convidar vocês para o nosso novo curso de imersão, curso de Soul, vai ser incrível. Por que eu decidi fazer isso? Fiz uma reciclagem de professores, os professores amaram essas matérias e pediram que os seus próprios alunos tivessem acesso a esse curso. O que será esse curso? A primeira parte do curso será as bases do belting e o caminho do Soul. E a segunda parte, o caminho do belter a partir do Soul, que é um curso mais avançado. Você pode escolher fazer os dois ou fazer só um. Eu aconselho fazer os dois. Se você é fã do nosso canal, então não deixe de fazer a nossa inscrição lá no site www.estudiomarconiaraújo.com e faça também, porque você depois pode ter o resumo das matérias enviado para você tirar suas dúvidas, não é? Você pode mandar perguntas aqui também no hashtag Pergunte ao Maestro para saber mais sobre o curso, tá bom? Eu espero vocês lá. Um grande beijo. Das galáxias. Seu trabalho é formidável. Agradeço por já ter respondido uma dúvida minha. Então, quem sabe não serei privilegiado com uma resposta. Tem um probleminha. Sou fã do André Matos, Axl Rose e Dimash. Os drives do primeiro prejudicam os estudos do hiperagudos do Dimash? Obrigado, queridíssimo e sempre jovial maestro. Obrigado, viu, pelos elogios. Adorei, das galáxias. Tô me sentindo o cara. Mas não sou não, tá? O primeiro, o drive do primeiro atrapalha os agudos do último. Quer dizer, o primeiro é quem? André Matos? André Matos, será que Axl Rose também? Não sei. Drive não prejudica a voz se é bem feito. Então, o que pode acontecer é a pessoa, às vezes, ficar habituada a subir sempre com drive. Então,
Eu também sou fã dos três, então eu acho os três incríveis. Mas um drive bem feito, ele, na verdade, ele ajuda os agudos. Então eu não vejo por quê. E eu acho que o Dimash também faz drive. Eu acho que o drive realmente é uma técnica que tem que ser ensinada. Agora, eu recebo muita mensagem no Pergunte ao Maestro e às vezes no meu próprio Instagram. Queria muito aprender a fazer drive nas minhas lives do Instagram. Você pode ensinar? E eu sempre me recuso. Por quê? Quando eu dou aula de drive, eu dou aula de drive para um aluno que já está pronto para. Ou seja, ele tem um controle de sua fisiologia que é propícia a eu, neste momento, ensinar o drive. Então, eu já tenho esse conhecimento, sei que é possível ele fazer. Segundo, eu vou escolher qual é a melhor maneira de ensinar esse drive para cada aluno. Porque se ele fizer errado, ele pode se machucar e ele vai tossir imediatamente, ele vai sentir dor ou incômodo. Então, ele precisa aprender do jeito certo e o jeito certo dele. Existem alunos que têm mais facilidade para fazer grounding do que fazer drive e vice-versa. E eu preciso perceber isso quando eu estou dando aula. Então, estimular o meu aluno e que tipo. Por exemplo, tem alunos que eu mando fazer o ataque em grounding e passarem para o drive. Isso ajuda, entendeu? Mas eu preciso estar com ele e só nós dois. E se ele é professor capacitado, eu digo para ele, não tente assim com seu aluno. Seu aluno pode pegar por outro lugar e ir por outro lugar. E sempre com pouquíssima massa recrutável, sempre com, sabe? As pessoas têm muita dificuldade, às vezes eu mando pro fono que sabe drive. No caso da doutora Silvia, que é a fono que eu mando, ela sabe os drives todos, então, a gente chama de crepitações, todas as crepitações, então, ela sabe como ensinar, supraglótico, fry, ela sabe tudo, então, ela, como fono, vai estar cuidando melhor desse meu aluno. Mas, normalmente, eu que ensino, e eu ensino sozinho. Então, não dá para ensinar numa live, sabe? Aí todo mundo tenta fazer em casa, eu não acho legal, tá? Então, são coisas que eu considero perigosas mesmo. Quando você escuta um drive bem feito, parece que você está gritando, é um som áspero, não é? Então, é da mesma forma que ensinar high belting numa live. Eu vou para uma nota sobreaguda, dou uma nota sobreaguda e falo, vocês aí de casa agora, tenta. Não, né? Não acho que isso seja uma... Eu sempre penso na minha voz como um cristal caríssimo. Sabe aquele cristal mais caro que você tem na sua casa? E aí você deixa ele bem guardadinho, limpinho, cuidado, não deixa que ninguém pegue, sabe assim? Porque é um cristal precioso. Quando eu falo precioso, tô falando de dinheiro não, tô falando de precioso para você. Por exemplo, eu tenho um na minha casa, foi da minha avó. Então, não é pelo valor do cristal, é pelo valor que a minha mãe me deu, porque ela pegou da avó dela, passou para minha avó e está comigo, então tem um valor sentimental, um morro de ciúme daquele vaso, daquele objeto, não é? Então, eu considero a minha voz assim, sabe? Então, não é qualquer pessoa que eu vou botar na mão de qualquer pessoa e também não vou tentar qualquer coisa. Eu posso quebrar esse objeto, não é? Então, espero ter te respondido, mas então, um drive bem feito não vai atrapalhar sobreagudos de flageolet, por exemplo, se você os tem, como Dimash, tá bom? Maestro, como é feito o treinamento para um cantor que dança e canta ao mesmo tempo? No caso de performance, lembro que a Beyoncé relatou que o pai dela fazia ela cantar na esteira e achei muito inusitado para a época. A Cláudia Raia sempre falou isso. A Cláudia Raia sempre falou que ela cantou na esteira desde os anos 80. Ela sempre falou isso, que ela cantava na esteira. Existem vários tipos de condicionamento. Eu tenho os meus, que eu faço com os meus cantores, atores, bailarinos. Quando eu estou no musical, eu faço exercícios para isso. Eu já falei sobre isso numa live, eu não sei se foi numa live ou foi aqui no hashtag, de exercícios que eu dou para os meus atores bailarinos, que é exercícios de correr com a costela aberta,
faço exercícios com eles no aquecimento, eles correndo. Tem que parar, abrir costela e segurar uma nota sem tremer. Que mais? Emitir notas correndo sem que a nota oscile. Então, tem que correr em relevé e manter as costelas abertas. Tem uma série de coisas. Mas o grande problema do bailarino realmente é o fôlego. E então, quando você está cantando e dançando, apesar de o bailarino fechar a costela quando dança, quando ele canta, ele tem que abrir a costela, e o coreógrafo de Broadway precisa saber disso. Ele precisa saber que precisa abrir a costela enquanto canta. Se é um dance break, tudo bem, mas se ele está cantando, ele precisa manter a costela aberta, porque não tem uma coisa pior no musical do que você ouvir o elenco arfando. E quando o meu elenco está arfando, por exemplo, tem vezes que eu dirijo um musical que tem coreografia, mas não são bailarinos. Essa é a pior situação, porque o cara não tem um condicionamento para aquilo e ele é um ator-cantor. Então, ele arfa. Então, às vezes, quando eu coloco os microfones pela primeira vez, eu vou lá e escuto a coreografia com bastante atenção para ver se não tem alguém arfando. E se tiver, eu paro e vou naquela pessoa e vou ajudá-la a não arfar. Tá aparecendo, porque o microfone tá aqui e tá aparecendo você arfando quando você para a coreografia. Então, vamos resolver isso aqui. E eu ajudo bastante os meus alunos bailarinos. Eles me pedem também ajuda, porque eles sabem que eu posso ajudá-los, né? Então, são vários condicionamentos. Agora, se a pessoa é atleta, fica mais fácil. Se a pessoa tem controle de musculatura, é mais fácil, não é? Se ela tem conhecimento da sua própria fisiologia, é mais fácil, é um comando que você dá. Mas geralmente eu faço um masterclass com os meus alunos, com os meus atores, quando eu vou dirigir um musical. Quando o musical é, por exemplo, como Crazy for You. No Crazy for You eu fiz um masterclass bem grande, porque eles tinham que sapatear, cantar e dançar. Sapatear é uma coisa, dançar é outra, tá? Sapateado é uma dança? Mas sapateado é som, certo? Sapateado é som com o corpo. Então, às vezes você tem que sapatear e depois você tem que fazer um número de jazz sem sapato sapateado e às vezes o sapateador não cansa e o bailarino cansa na coreografia. Então, eu trabalhava bastante com eles. Que no Crazy for You tem números como Slap the Bass, por exemplo, que eles não sapateiam, que eles dançam pra caramba. E tem o I Can't Be Bothered Now, que as meninas sapateiam bastante no primeiro número, e fora o Finale Primo, que é o Dance Break, que é muito cansativo. E eu posso até pedir pro Alan colocar aqui o finalzinho do musical sinfônico do primeiro ato. Eu fiz esse Dance Break. E aí, quando termina o Dance Break, eles têm que cantar O que mais eu posso pedir? Em português, né? E sustentar um agudo não sei quanto tempo e a soprano ainda fazendo time step. É uma loucura, é muito complicado. Então, realmente precisa haver um trabalho em conjunto do coreógrafo e do vocal coach.